que sai da boca de Deus, né? A palavra de Deus é um alimento espiritual, é um alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. Glória a Jesus, é o pão do céu, né? O salmista Davi dizia no Salmo 119, versículo 105, na sua Bíblia, né? Você pode olhar na sua Bíblia. Salmo 119, versículo 105, o salmista dizia que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, né? E luz para os nossos caminhos. Por que a palavra de Deus diz isso? Porque a Bíblia é comparada a lâmpada e luz, porque a palavra de Deus nos ilumina. Ela ilumina o nosso entendimento para que nós possamos compreender e conhecer o que realmente é certo. Conhecer sobre a salvação, que também existe uma perdição. Conhecer os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então a palavra de Deus, através da leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, ou você ouvir também a palavra de Deus, né? Você vai dando lugar e Deus vai lhe iluminando. Então por isso que no Salmo 119, versículo 105, a palavra de Deus é chamada de lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Porque através da leitura da palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, ele traz para nós a iluminação espiritual do nosso entendimento. Meus amigos, eu quero comentar nessa noite uma passagem da Bíblia que se encontra no livro bíblico de Samuel, capítulo 2, versículo 3, onde a palavra de Deus nos diz que Jeová, ou seja, Deus, é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Duas coisas aqui a palavra de Deus nos diz, no livro bíblico do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 3, que Deus é o dono da sabedoria, e que um dia ele vai pesar nossas obras na balança. Duas coisas nos fala aqui, das quais eu gostaria de dar um rápido comentário. Primeira, a Bíblia nos diz aqui que Deus é o dono da sabedoria, né? O que aqui isso quer dizer? Que Deus, pelo conhecimento grandioso que Deus tem, o entendimento e o conhecimento de Deus, nosso Pai, é um entendimento e um conhecimento tão grande, tão gigantesco, que nós seres humanos não conseguimos alcançar. Tamanha é a sabedoria de Deus, tamanha é a sabedoria divina, né? Então Deus, como sendo alguém muito grande e muito poderoso, nós concluímos o quê? Eu e você podemos concluir o quê? Podemos concluir que tudo que Ele diz é digno de que eu e você obedeça e siga, porque sendo Deus alguém muito sábio e grandioso, a sabedoria de Deus sendo uma sabedoria gigantesca, Ele é digno de que eu e você sigamos a sabedoria de Deus, possamos seguir a orientação de Deus. Deus é digno de que eu e você, de que nós abandonemos toda a nossa filosofia de vida para seguir a filosofia de vida apresentada por Deus. Deus é digno, por causa da sua tamanha sabedoria, de que eu e você deixe de lado tudo aquilo que nós achamos, pensamos, as nossas opiniões, e deixemos tudo isso para seguir a orientação divina, a orientação de Deus, de Jeová. Por quê? Porque sendo Deus alguém sábio, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Deus sabe qual é o melhor caminho ao qual nós devemos seguir. Porque Jeová, Ele é o Deus supremo, todo-poderoso, onipotente, onisciente. A soberania de Deus e a sabedoria de Deus é muito grande. E meus amigos, Deus é digno de que nós possamos seguir as suas orientações. Deus é digno de eu e você dizer assim: não, eu vou seguir o que Deus me diz. O que Deus não disser para mim, tudo que for contra o que Deus diz,
eu não aceito. Sabe por quê? Porque tudo que Deus diz é certo. Mas agora você há de perguntar assim, irmão, e onde é que nós encontramos a sabedoria de Deus e a orientação de Deus? Na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, já foi dito aqui. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a sabedoria de Deus. A Bíblia é o livro sagrado de Deus. É a Bíblia. Portanto, a sabedoria de Deus e a orientação divina nós encontramos ao ler as páginas sagradas da palavra de Deus. Quem lê a palavra de Deus adquire, aprende a sabedoria divina, aprende o que realmente é certo e errado, aprende o que realmente é bom e ruim, porque a sabedoria divina está na Bíblia. A sabedoria de Deus, a Bíblia é o livro sagrado de Deus. Então aquela pessoa que se dispõe a seguir uma vida orientada pela palavra de Deus, é uma pessoa que vai realmente estar seguindo o melhor caminho do mundo. O melhor caminho do mundo. A maior filosofia de vida do mundo é a encontrada nas páginas da Bíblia. Não há lei nesse mundo que esteja acima da Bíblia. Não há filosofia de vida neste mundo que se compare com a palavra de Deus. Aquela pessoa que segue a orientação de Jeová na sua palavra, ele passa a viver uma vida de um padrão moral e de um padrão espiritual muito mais elevado do que qualquer filósofo. Existiam grandes filósofos, Platão, Aristóteles, os filósofos estoicos, os filósofos de Zenão, enfim, coisas que não há nem necessidade de que eu fale aqui, porque ninguém está interessado nisso. Mas existiam muitos filósofos, e os livros desses filósofos ainda pode ser acessível, até pela internet, mas nenhum livro de filosofia se compara com a palavra de Deus, porque na Bíblia está escrito a revelação de Deus e a sabedoria de Deus. Agora você há de perguntar, irmão, e para que é que Deus quer nos orientar? Deus quer nos orientar para nós vivermos uma vida agradável a Deus, porque um dia nós seremos julgados. A palavra de Deus diz que Deus é o Deus da sabedoria. Ele quer orientar eu e você. Ele quer nos guiar através da sua palavra. Quer ensinar para nós um caminho melhor. Por quê? Porque um dia nossas obras serão pesadas na balança de Deus. É claro que isso aqui é uma maneira figurada de falar, né? É uma maneira figurada, é uma metáfora. É uma metáfora, é uma parábola, né? É uma comparação, é um modo de dizer. Mas um dia nós seremos julgados. Todas as nossas obras um dia serão colocadas na balança divina, na balança de Deus. E Deus, Ele vai infelizmente dar para alguns a entrada no reino eterno de Cristo, e para outros vão ficar de fora e vão receber infelizmente uma sentença de condenação. Mas Deus não quer isso para ninguém. Deus quer salvar. A vontade de Jesus é salvar, é abençoar, é libertar, é transformar a vida. Jesus ama as pessoas e Ele quer ajudar as pessoas. Deus, Ele quer que você siga a sabedoria dEle. Deus, Ele quer que você deixe de lado as suas filosofias, a sua opinião pessoal, e decida viver uma vida agora orientada pela palavra de Deus, orientada pela Bíblia Sagrada, que tem princípios de vida muito mais elevados do que qualquer um livro que você possa imaginar. Meus amigos, nessa noite, a nossa palavra de salvação, estamos pregando o Evangelho de salvação em Cristo. Siga os conselhos de Deus na palavra de Deus, porque a sabedoria maior é a de Deus. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Quando a pessoa rejeita a orientação de Deus e passa a seguir a sua própria filosofia de vida, seguir os seus pensamentos, guiar a si mesmo, a pessoa quebra a cara, a pessoa se dá mal. Sabe por quê? Porque quem deve nos guiar é Deus. Nós devemos viver uma vida seguindo a orientação divina, os conselhos de Deus, a filosofia de vida que Deus apresenta na
na sua palavra. Quando nós rejeitamos a sabedoria de Deus, nós tomamos as rédeas da nossa vida, nós sofremos, nós vamos fazer muitas coisas que vão fazer mal a nós mesmos, que vai nos prejudicar e que vai trazer todo tipo de sofrimento para nossas vidas. Mas quando nós seguimos a orientação divina, a sabedoria de Deus, nós seguimos uma vida realmente feliz. E a maior felicidade é quando um dia nós passarmos dessa vida para outra, nós podemos ter, pela graça de Deus, a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo que Deus abençoe a você, desejo que Deus abençoe a sua família, seus filhos, proteja contra todo mal. Continue ouvindo o Evangelho, a palavra de Deus vai continuar sendo falada aqui. O irmão Teles ainda vai orar por você no final desse trabalho, orar pela sua família. Continue ouvindo a palavra de Deus. Quero agradecer pela sua atenção, em nome de Jesus. Amém.